meditação sobre esse pequeno livro aqui, do pastor Greg Gilbert, Por que Confiar na Bíblia. Thiago, você colocou o slide? Ah, tá, beleza. Tá ligado? Ó. Ok. Bom, irmãos, nós estamos aqui num esforço para entender uma coisa chamada apologética, para entender a defesa da fé, como nós podemos defender a nossa fé. A primeira coisa que nós devemos pensar é que a apologética, ela é um discurso válido para a igreja deve sim fazer apologética, porque 1 Pedro 3,15 nos ordena isso. Nós devemos estar preparados para defender a razão da nossa fé. Porém, meus irmãos, a gente também deve compreender que, pelo simples discurso, uma pessoa não se converte. Não existe isso, né? Quem converte é o Espírito Santo. A obra da conversão é uma obra do Espírito Santo. Então, a apologética é sim válida, mas nós temos que entender que por mais discursos que nós façamos, é o Espírito Santo quem convence. Os fariseus estavam frente a frente com Jesus e não se converteram. É o Espírito Santo. Bom, irmãos, nossa fé é centrada na Bíblia, portanto, nós devemos estar preparados para defender esse livro, para defender as Escrituras. E sabemos que a Bíblia basicamente se repousa em um fato, a vida e a ressurreição de Jesus Cristo. Isso é o centro da Escritura. Então, por isso que nas 4 últimas aulas e hoje nessa aula de encerramento, nós estamos centrados nos Evangelhos, né? Nessas obras que contam a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. E Cristo, ele aprovou, endossou e pregou o Antigo Testamento. Cristo cria no Antigo Testamento. E Cristo aprova o Novo Testamento. Então, mais uma vez, Cristo é o centro, é o alicerce da autoridade da Escritura. Porém, corremos o risco de ficar num ciclo infinito, né? Nós já vimos isso. A Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou. E Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira. Então, nós devemos fugir desse tipo de argumento. Porém, a forma de fazermos isso é tratarmos a Escritura como um documento histórico. Tratarmos a Escritura como história, né? E isso também nós sabemos disso, ela relata fatos, né? O Antigo Testamento relata fatos da antiga nação de Israel e o Novo Testamento relata os fatos do surgimento da Igreja do Senhor. Então, nós vamos tratar aqui a Escritura como história. E a nossa questão central é que nós estamos procurando responder, né, desde a primeira aula e hoje vamos ter um fechamento. Os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? É essa pergunta que a gente está buscando responder. E nós estamos meio que voltando no tempo, né? A gente está aqui em 2021 e a gente vai voltando para trás. Então, a gente já viu as traduções, né? Regressando um pouco no tempo. Depois a gente viu a transmissão. Depois a gente viu os livros. Depois a gente viu os autores. Nós estamos voltando no tempo. E sobre as traduções, a gente viu que temos traduções confiáveis, né? A tradução do hebraico, do grego e do aramaico são boas para o português. Na segunda aula, nós vimos a transmissão, que é o trabalho dos copistas ao longo dos séculos. Esse é um ponto que muita gente tem dúvida, né? Mas nós vimos que foi um trabalho bem feito, né? Hoje em dia nós temos 5.745 cópias manuscritas antigas com um grau de semelhança de 98%. Foi um trabalho assim excelente, surpreendentemente, né, bem feito, o trabalho dos copistas.
E na terceira aula nós vimos sobre os livros. Os fatos mostram que os evangelhos já eram autoridade na igreja desde o primeiro século. O cânon, a medida, os livros que compõem o Novo Testamento já estava fechado, já estava selecionado muito antes de existirem um mar de livros, que de fato no terceiro século teve lá vários livros sendo compostos. E nós vimos os critérios para a defesa dos livros que estão aqui na Bíblia Sagrada. São apostolicidade, antiguidade, ortodoxia e universalidade. E, na última aula, nós vimos sobre os autores. Nós vimos, então, na última aula, as possibilidades de que eles não estivessem dizendo a verdade. E, meus irmãos, nenhuma alternativa para eles não estarem dizendo a verdade é plausível. Nenhuma delas, irmãos. Eles estavam buscando dizer a verdade. Eles estavam buscando dizer o que eles viram de fato. Eles não estavam escrevendo ficção, não estavam enganados, não estavam buscando dinheiro ou fama e não estavam loucos. Eles escreveram de fato o que eles viram. E, meus irmãos, a gente fez esse trajeto todo agora para chegar nos fatos. Será que aconteceu mesmo? Relembrando a nossa pergunta. Os documentos do Novo Testamento, especialmente os 4 evangelhos, são verdadeiramente confiáveis como testemunhos históricos? Nessa aula, que é a última, vamos chegar à questão do fato. O que aconteceu? Os fatos relatados nos 4 evangelhos realmente são plausíveis? Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar antes de discutir os fatos propriamente ditos é a certeza na história. A história, ela estuda o passado. Ela estuda o que já aconteceu. Isso que a história estuda. Por exemplo, em 20 de julho de 1969, Neil Armstrong foi o primeiro homem a pisar na Lua. Alguém viu isso? Alguém viu isso? 1969? Não viram isso? Pois é. Em 28 de junho de 1914, Francisco Fernando, o futuro rei do Império Austro-Húngaro, foi assassinado em plena rua, dando início à Primeira Guerra Mundial. Alguém viu isso acontecer? Não? Em 1791, na confusão da Revolução Francesa, Robespierre consegue o poder e o terror se instaura na França. Começa então a guilhotinar um monte de gente lá na Revolução Francesa. Alguém viu isso? Alguém? Não. Em 22 de abril de 1500, chega às praias brasileiras a expedição de Pedro Álvares Cabral. O Brasil é achado pelos portugueses. Alguém viu? Não, Veja, se alguém dizer que não pode ter certeza de que todas essas coisas que a gente falou aqui aconteceram, ela tem uma certa lógica no que ela está falando. Porém, essa pessoa é bem estúpida, Ela é bem estúpida. Não sei se os irmãos já viram a escolinha do professor Raimundo. Tem um personagem lá que chama o seu Pedro Pedreira, que é o sujeito que fica duvidando de tudo. O seu Raimundo faz uma pergunta de algum fato histórico, aí ele fica, eu não vi, então não aconteceu. Então, é isso, tem um grau de estupidez. A escola do professor Raimundo é para fazer piada daquilo. Então, tem um certo grau de estupidez nisso. O que queremos dizer é que não existe uma certeza matemática em história. Não existe uma certeza
100% de certeza sobre alguma coisa, uma certeza de matemática. Em matemática, se eu dizer que 2 mais 2 é igual a 3, eu estou errado. Por quê? Porque sabemos com certeza absoluta que 2 mais 2 é igual a 4. Nós sabemos disso e não tem nenhuma outra proposta para isso. 2 mais 2 é igual a 4. Porém, a história, para definir os fatos, pergunta algumas coisas para o relato. O relato, aquilo que está contando o que aconteceu. E fizemos essas perguntas para a Bíblia. Nós fizemos essas perguntas. Nós fizemos as perguntas sobre a tradução, sobre a transmissão, sobre a escolha, né, dos livros e sobre os autores. Nós fizemos essas perguntas. Em todas elas, ok, a Bíblia é um documento histórico confiável. Por exemplo, se algum documento histórico confiável que passou por todas essas perguntas diz que uma pessoa atravessou a rua e não temos nenhuma outra evidência contrária de que ela não atravessou a rua, nós dizemos, a pessoa atravessou a rua. É isso que a gente diz. Não temos uma certeza matemática de que ela atravessou a rua, mas temos uma forte evidência histórica de que isso realmente aconteceu. Então, a maioria das pessoas esbarra ou aponta ou acusa nessa questão, os milagres. Que para alguns é considerado um problema, né? Mas vamos lá. A grande questão aqui já que a Bíblia passou por todas as perguntas que a gente fez a ela, sobre a tradução, sobre a transmissão, sobre a escolha dos livros e sobre os autores, então agora a pergunta é o conteúdo desse documento histórico. Quando lemos os evangelhos, lemos que um homem transformou água em vinho, que ele andou sobre as águas, que ele ressuscitou pessoas. Normalmente, quando lemos uma fonte histórica que conta esse tipo de coisa, dizemos, isso não é sério. Normalmente a gente diz isso. E por que a gente faz isso? Bom, existem algumas razões, mas a primeira é que todos os humanos acham difícil acreditar em algo muito fora da realidade. Vou ler aqui um exemplo que o autor coloca para a gente. Ele diz assim: imagine um homem que tenha vivido toda a sua vida, muito tempo atrás, antes de haver eletricidade ou qualquer tecnologia moderna, em uma ilha tropical, perto da ilha do Equador. Um dia, aparece um navio e os marinheiros dizem que são de um país bem longe, lá no norte. Começam então a falar da fantástica substância chamada gelo, que é a água que se transforma em pedra quando fica muito frio. Ora, o nosso amigo da ilha equatorial, que não tem absolutamente nenhuma experiência de gelo, nem mesmo do tipo propício de frio que é necessário para fazê-lo. Então, provavelmente, ele terá muita dificuldade em acreditar que essa água realmente tenha se transformado em uma pedra muito fria. Ele pode até mesmo declarar que isso é impossível e que os marinheiros são simplórios ou mentirosos. O gelo está total e completamente fora de sua experiência. E ele não acredita em gelo. Isso realmente aconteceram casos assim, mais ou menos semelhantes aí na história, nos relatos. A questão aqui é que nós não podemos, né, academicamente ou sinceramente, dizer que a Bíblia é falsa só porque narra milagres com base em nossa subjetividade, com base de eu não creio em milagres. A gente tem que dar uma razão para isso.
Vamos ver, então, algumas objeções científicas, né, contra os milagres. Então, vamos ver o que a ciência diz contra os milagres. Nossa, ficou muito pequeno, né? A física. O que a física diz contra os milagres? Eles dizem basicamente o seguinte: os avanços da ciência vêm explicando como as coisas funcionam, de forma que a explicação de milagres existia quando as pessoas não sabiam de nada, né? As pessoas não tinham ideia do que acontecia, na verdade, né? Não faziam experimentos. Então elas falavam, isso é um milagre. Isso que a física diz. Mas vamos pensar. Será que as pessoas realmente só acreditavam em milagres porque não entendiam como o mundo funcionava? Será? Bom, meus irmãos, no século I, as pessoas sabiam que não é naturalmente possível andar sobre a água. No século I. As pessoas no século I sabiam que não é naturalmente possível ressuscitar mortos ou acalmar uma tempestade. Mesmo assim, os autores da Bíblia disseram: eu vi, esse homem ressuscitou um morto, esse homem acalmou uma tempestade, esse homem andou sobre as águas. E no século I, eles sabiam que essas coisas não eram naturalmente possíveis. Portanto, o que acontece, na verdade, é que a ciência não consegue explicar os milagres da Bíblia. Vamos pensar assim, um círculo, né? Aqui é a ciência nesse círculo. Os milagres estão fora desse círculo. Não quer dizer que eles não existam, mas como eles estão fora do círculo que a ciência consegue explicar, eles estão fora do círculo, então eles não devem existir. É isso que eles pensam. Além disso, irmãos, a ciência nunca provou, até 2021, que os milagres nunca podem acontecer. Ela nunca provou, até hoje. Aliás, muitas coisas do nosso dia a dia, a ciência ainda não consegue explicar. Muitas coisas. É claro, irmãos, que a gente não está desacreditando a ciência aqui, né? A ciência ainda tem muito para avançar, tem muito para descobrir, né? Existem as universidades, as academias, e elas estão fazendo o seu trabalho, estão conhecendo a criação, estão conhecendo esse mundo criado. Porém, meus irmãos, temos que entender que a ciência tem limites. Isso está mais sintonizado com a geração que sai das faculdades agora, né? Não com os professores que deram aula para a gente, né? Hoje em dia, na faculdade, os professores ensinam de uma forma muito mais assim, né? Veja, a gente, diante disso, só tem que descobrir mais, né? Pelo menos assim, na minha área é assim, eu não sei mais nas áreas exatas, né? Os cientistas de hoje, cada vez mais, chegam à conclusão de que, quanto mais a ciência descobre, mais se percebe que tem muito mais coisa a ser descoberta. A questão dos milagres, na verdade, assim, mais profunda, é uma questão. Existe Deus? Essa que é a questão dos milagres. Porque se Deus existe, ele pode alterar a ordem criada, né? Se a bola cai com a gravidade, se existe Deus e ele é acima da criação, ele pode fazer com que a bola pare no meio do caminho. Esse é o pressuposto dos milagres. Mas, se não existe Deus, a bola sempre vai cair. Mas, meus irmãos, a ciência nunca poderá testar Deus. A ciência nunca poderá afirmar que Deus não existe, por mais que eles façam, né, como pressuposto. A segunda argumentação contra os milagres é a argumentação filosófica. Ou seja, mesmo que a ciência não possa provar a impossibilidade dos milagres, a probabilidade deles acontecerem é muito pequena,
Portanto, eles não podem acontecer. Essa é a argumentação filosófica. A probabilidade de alguém andar sobre as águas, né? Qual que é a probabilidade disso acontecer? Vamos lá tentar andar sobre as águas lá, vamos lá ficar o dia inteiro tentando andar sobre as águas. Aí você faz o número de tentativas e o número de acertos. Vai ser uma coisa muito pequena. Isso que é filosofia. Mas, meus irmãos, esse argumento, ele tem muitas falhas. Por exemplo, Usain Bolt correu 100 metros em 9,58 segundos. Quantas pessoas não tentaram correr 100 metros com um tempo pequeno? A probabilidade de alguém correr 100 metros em 9,58 segundos é muito, mas muito pequena. E alguém aqui diz que Usain Bolt não correu, isso é impossível? Não. Ele correu 100 metros em 9,58 segundos. Ele correu. Não existe, irmãos, portanto, nenhum argumento que prova a impossibilidade de milagres. Não existe um argumento que diga cientificamente não é possível existir milagres. Não existe nenhum argumento que faça isso. Irmãos, então vamos lá. Os milagres bíblicos são plausíveis? Veja, existem outros relatos que narram milagres, como os babilônicos, os gregos e os romanos. A grande questão aqui é que as outras histórias, essas histórias de babilônicos, gregos e romanos, elas não são relatos de testemunhos históricos. Elas são, esses outros relatos de milagres, lendas ou mitos que surgiram e foram sendo incrementados. Os irmãos lembram que no último domingo à noite a gente falou um pouquinho sobre a história de Midas, né? Que era o governador lá da Frígia, que salvou o mestre bêbado de Dionísio, aí o Dionísio deu o poder para ele de que tudo que tocasse virava ouro, né? Então ele ia tocando em tudo e virava ouro. Aí ele percebeu que era uma maldição e pediu para ser desfeito o pedido. Mas, irmãos, isso é uma lenda, isso é um mito. Ou seja, quando nós temos um relato antigo dessa história, a pessoa não está dizendo, olha, eu vi Midas tocando na árvore e ela virando ouro. Nenhum relato antigo de Midas, dessas histórias gregas, romanas, faz isso. Segunda opção, os relatos históricos foram sendo enfeitados com milagres. Essa é a segunda. A primeira são lendas ou mitos, ou a segunda, os relatos históricos foram sendo enfeitados, né? Tipo assim, é bem história de santo, né? Os santos católicos, a maioria é assim, tem uma história original que é baseada em fatos reais, né? Em um relato histórico, mas aí, ao longo do tempo, né, a tradição foi acrescentando, né, algumas coisas e tal, né, alguns enfeites. Irmãos, os eventos milagrosos não são eventos da própria história. Os milagres não são históricos, no caso das lendas e no caso desses relatos enfeitados. Os eventos milagrosos não são eventos da própria história. As características dos relatos bíblicos é bem diferente, bem diferente. Eles não são mitos ou lendas e não foram aumentados ou elaborados ao longo do tempo. Os milagres de Jesus são fatos essenciais às histórias ali contadas. Os milagres, irmãos, estavam ligados à mensagem que Jesus pregava. Jesus não tirou um coelho da cartola. Jesus não fez isso. Não disse para alguém que tudo que essa pessoa tocasse se transformaria em ouro. Não disse isso. Os milagres da Bíblia não são supérfluos.
né, não são inúteis. Os milagres da Bíblia estão intimamente relacionados com toda a história da Bíblia, com todo o Antigo Testamento, com toda a vida de Jesus e com todo o Novo Testamento. Os milagres da Bíblia, eles são parte da história, eles são fundamentais na história da Bíblia. Os milagres da Bíblia, irmãos, não podem ser retirados da história e são muito mais plausíveis do que os outros relatos de milagres de outras culturas, como a história de Midas. São muito mais plausíveis. Sim. Sim, é verdade. É o Espírito Santo, né? É isso mesmo. Bom, irmãos, a ressurreição. Esse é o milagre único que é base de toda a fé cristã. É a ressurreição. Todo o Antigo Testamento fala da ressurreição. E todo o Novo Testamento se baseia na ressurreição. A totalidade do cristianismo se repousa sobre esse fato. E, meus irmãos, os escritores bíblicos acreditaram que Jesus tinha ressuscitado. Eles estavam relatando o que viram e eles estavam certos no que viram. Mas por que nós podemos dizer isso? Eles acreditavam porque primeiro motivo para os escritores bíblicos acreditarem na ressurreição. Primeiro, porque no domingo de manhã o seu túmulo foi encontrado vazio. Esse é o primeiro fato. Eles foram ao túmulo de Jesus e lá não tinha nada, nenhum corpo. Segundo fato, porque Jesus apareceu a eles múltiplas vezes após a sua morte de forma física. Esses dois fatos fizeram com que os autores bíblicos crescem que realmente Jesus ressuscitou. Irmãos, é importante reconhecer que, vamos entender então o que os autores bíblicos estavam pensando disso. Primeiro, os autores estavam querendo, primeiramente, negar que Jesus apareceu de forma física. Essa é a primeira coisa que os autores fizeram. Olha lá em Lucas 24. Diz assim. Lucas 24, 38 ao 42. Diz assim. « 38 a 42. Mas ele lhes disse, Jesus, vocês estão assustados? E por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam, por que surgem dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Toquem em mim e vejam que é verdade, porque um espírito não tem carne nos ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e como estavam admirados, Jesus lhes disse, vocês têm aqui alguma coisa para comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado, e ele comeu na presença deles. Veja, irmãos, na verdade, os discípulos, quando viram Jesus, eles estavam pensando, não, isso aí é um fantasma, a gente está delirando, né? É isso que eles pensavam. É isso que eles queriam que estava acontecendo, né? É isso que eles estavam pensando, era um fantasma. Segunda coisa,
os autores tiveram o cuidado de verificar que aquele que estava ali é o próprio Jesus. Olha o que diz em João 20. João 20, 27 diz assim: E havendo dito isso, soprou sobre eles e lhes disse. Não, João 20, 27. E logo disse a Tomé: Põe aqui o seu dedo e veja as minhas mãos. Estenda também a sua mão e ponha no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Irmãos, os discípulos, eles não estavam crendo naquilo. E eles tiveram cuidado de reconhecer: será que esse é Jesus mesmo? Não é uma outra pessoa que maquiou de Jesus? Terceiro, além disso, se fosse apenas um dos fatos, quais foram os fatos? O túmulo vazio e Jesus aparecendo fisicamente. Se fosse só o túmulo vazio, ou se fosse só Jesus aparecendo para eles, concordam que ainda ia restar dúvidas? Né? Se fosse só o túmulo vazio, lá, deve ter ido um povo aí, pegou o corpo dele e foi fazer alguma coisa. Ou se fosse só Jesus aparecendo para eles, eles iam falar: lá é um espírito, porque o corpo dele está lá no túmulo. Está vendo? Foram os dois fatos juntos que fez com que esses homens, aqueles discípulos, acreditassem: Jesus ressuscitou. Meus irmãos, a partir dessas evidências, esses homens que foram testemunhas desses fatos passaram a acreditar que Jesus era o Filho de Deus. E por causa de acreditarem nisso, por causa de acreditarem que Jesus realmente ressuscitou e que por isso o Antigo Testamento estava pregando sobre Jesus e Jesus era o Filho de Deus, por isso, essas testemunhas morreram crucificadas, morreram empaladas, morreram das formas mais horríveis possíveis, porque eles viram e acreditaram no que viram. Existe, irmãos, alguma outra alternativa sobre o que aconteceu? Existe alguma outra alternativa? Um túmulo errado? Não, eles foram lá na tumba, mas viram a tumba 2 e Jesus estava na tumba 4, então eles erraram. Existe essa alternativa? Jesus não tinha realmente morrido, Jesus tinha... na verdade, Jesus foi crucificado, mas quando todo mundo foi embora pensando que ele tinha morrido, alguém foi lá e tirou ele da cruz, aí ele foi rastejando e ficou 3 dias escondido, aí apareceu depois. Os discípulos queriam enganar, os discípulos estavam alucinados. Irmãos, quando chegamos a este ponto da argumentação, só resta uma alternativa: Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou. As implicações, irmãos, nós vimos as traduções. As traduções são confiáveis. Nós vimos a transmissão. A transmissão do documento é conforme a dos autores originais. Nós temos quase 100% de assertividade quanto a isso, 98%. Ou seja, não aconteceu aquilo que aconteceu naqueles mitos, né? Ou na história dos santos, que foram sendo acrescentadas coisas e tal. Não. O texto original chegou para nós hoje. O texto que João, que Marcos, que Lucas e Mateus escreveram chegou para nós hoje. Os livros, irmãos, esses livros, esses 4 evangelhos, especificamente, são os livros confiáveis. Os autores estavam sim querendo escrever a verdade.
Agora, irmãos, se a ressurreição aconteceu, isso eleva a nossa confiança na Bíblia para um nível mais alto de confiança. Eleva. Irmãos, a Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Irmãos, se Jesus ressuscitou, a Bíblia é verdadeira. E Jesus ressuscitou. Historicamente, Jesus ressuscitou. Se Jesus ressuscitou, a Bíblia é verdadeira. Nós fugimos do ciclo infinito. A Bíblia é verdadeira porque Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitou porque a Bíblia é verdadeira. Não. Nós provamos historicamente o fato. Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, a Bíblia é verdadeira. Jesus pregou o Antigo Testamento. Jesus cumpriu o Antigo Testamento. E Jesus autorizou a escrita do Novo Testamento. Ele, Jesus Cristo, é o Messias prometido do Antigo Testamento. Jesus é o Filho de Deus, conforme o Antigo Testamento profetizou e conforme ele mesmo disse. Jesus ressuscitou. E por isso ele é o Cristo, assim como ele disse. Então, meus irmãos, resumindo, a Bíblia é historicamente confiável. Jesus realmente, de fato, ressurgiu da morte. E a Bíblia inteira repousa sobre a autoridade de Jesus. Aí estão os 3 fatos que são a razão de crermos na Bíblia. É por isso que confiamos nas Escrituras. Bom, irmãos, aqui encerramos então nossa sériezinha de 5 aulas. Alguma pergunta, algum comentário, alguma observação? Sim. Primeiro, você sabe que lá no mundo tinha guardas, né? Para guardar o túmulo. Né? Oi? No túmulo, o túmulo de Cristo era guardado por guardas. Exatamente. E outra coisa, a Bíblia é o livro mais antigo que a gente eu conheço, porque até hoje está em evidência. Você vê que muitos livros já, né, se apareceram e não existem. Mas a Bíblia persiste por séculos. E os outros livros da idade da Bíblia, eles existem, mas existem do tipo assim, tem 4 cópias antigas, tem 8 cópias antigas, tem uns textos gregos lá que tem uma cópia antiga. A Bíblia tem 5.745 cópias antigas. Então a Bíblia tem muito mais confiabilidade do que os escritos gregos, por exemplo. Sim, Tiago. Teve uma caverna naquela área que eles encontraram manuscritos bíblicos. E aí eles foram comparar com o que estava na Bíblia mesmo e viram que assim, o que estava na Bíblia, o que tinha naqueles manuscritos que estavam dentro da caverna, eram quase iguais, sabe? Qual caverna? Aqueles filmes de Corã. Não é o de Corã, não? O que foram conhecidos como manuscritos do Mar Morto, né? Isso, acho que é esse mesmo. É.